Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos começando o nosso terceiro dia do jejum pela família. Aleluia. Dias em que a presença de Deus vai encher a sua casa. E hoje nós vamos ler aqui, compartilhando, o terceiro dia, que é o segredo das filhas de Sara. Está aí, ó. Glória a Deus. O Senhor possa abençoar as mulheres aqui hoje. É um texto especificamente para você. E você que é homem está assistindo, vai dizendo amém a respeito da sua esposa. Amém? Cristo é o centro da família. Sem o Senhor Jesus, nada pode substituir. Nada. Porque não podemos receber nenhuma bênção fora de Cristo. Essa aqui é a verdade. Precisamos ter essa clareza no nosso coração. Não tem como a sua casa ser abençoada se ela não estiver cheia da pessoa de Cristo. Não é uma religião, não é um conjunto de regras, é uma pessoa que nos abençoa. Somente somos abençoados porque estamos em Cristo, porque estamos nele e ele é perfeito. Todas as bênçãos procedem dele e são por meio dele. Nós às vezes ficamos procurando bênçãos e soluções, tantas coisas, mas no final o que sobra, o que realmente resolve, preenche é ele. O que ele é diante de Deus, nós também somos, porque ele é o nosso representante. Quando Deus olha para nós, ele vê Cristo. João diz que segundo ele é, também nós somos deste mundo, porque estamos nele. Pode parecer que isso não se relaciona com o nosso casamento. Fala, o que isso tem a ver com o nosso casamento? Mas a verdade é que quando nós lidamos com o casamento sem Cristo, vamos tentar manter tudo pela nossa própria força. Alguém vai ter que resolver. E isso não se mantém por muito tempo, porque o nosso braço não é capaz de sustentar as coisas por muito tempo. Todo casamento bem-sucedido no reino de Deus tem uma terceira pessoa envolvida. E essa terceira pessoa é Cristo. É Cristo. Mas você vê que o diabo sempre tenta distorcer as coisas poderosas de Deus, né? Como que o diabo tenta destruir um casamento? Colocando uma terceira pessoa. Mas como que Deus faz um casamento forte? Colocando Cristo, a terceira pessoa, não é? Mas o problema é que presumimos que o Senhor Jesus apenas nos manda dizer coisas e que no fim das contas tudo vai depender de nós, né? Não tem esse pensamento ao ouvir que colocar Cristo não seja algo prático e no final você vai ter que resolver de qualquer jeito. Não. Então, quando você pensa assim, vivemos procurando algum tipo de autoajuda para mudar o nosso casamento. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o seu nome seria Salvador. Salvador. Literalmente, Yeshua. Yeshua. Não é que ele veio nos ensinar um caminho. Não, para ser salvo. Ele veio para nos salvar. Nos salvar. Ele mesmo é a nossa salvação. Ele não está dizendo, vai lá e faça isso e vai dar certo. Não, isso é um palestrante motivacional. Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Essa é uma diferença entre a lei e a graça. Quando nós pregamos a lei, nós dizemos às pessoas que elas precisam fazer, né? Mas quando nós pregamos a graça, nós falamos para as pessoas o que Cristo faz por nós, faz pela nossa casa, faz pelo nosso casamento. Quando nós temos uma crise, então, no casamento, nós não pensamos que precisamos, às vezes, de um salvador. Precisamos resolver a crise, não é? Mas presumimos, então, que devemos aprender como nós mesmos podemos salvar o nosso casamento. E aqui está o erro, aqui está o engano. É por isso que muitos pastores pregam um tipo de autoajuda. Se você está em crise no casamento, eu vou te ensinar 7 passos para você salvar o seu casamento, 10 passos para ter uma união feliz, uma comunicação correta. Tudo isso é o que você mesmo pode fazer. Mas viver na graça significa crer que ele mesmo virá tirar vocês dois do buraco, tirar vocês dois da situação, tirar vocês dois da crise. Imagine uma pessoa que está afogando e você a vê, ela está lá. Adianta tirar um livro para ela? Fala, olha aqui, esse é meu mais novo lançamento de como aprender a nadar. Ela vai se afogar. Ela não precisa de um manual de como sair do afogamento. Ela precisa de alguém que vá lá e tire ela do afogamento, salve ela, não é?
O que essa pessoa precisa é de um Salvador, que a tire da água e a leve para um lugar seguro. Mas tudo que oferecemos são regras para que ela mesma se salve. Muitos buscam métodos, mas Deus dá Cristo. Puxa, isso é uma frase de Instagram, né? Muitos buscam métodos, mas Deus nos dá Cristo. Todos queremos aprender como transformar o nosso casamento de água em vinho. Mas não podemos fazer isso, a não ser que Jesus seja convidado para fazer o milagre. Quem faz o milagre é Ele, não é você. Você não pode dizer, meu casamento é uma água, sem cor, sem cheiro, sem sabor, vou dar um jeito nisso aqui. Não. Deus faz o milagre, você não. Nós não podemos fazer isso, a não ser que Jesus esteja ali. E quando Ele faz, você lembra da história que Ele multiplicou, transformou a água em vinho? Não demorou, foi no estalar de dedos. O milagre acontece no instante, não é um processo que leva toda a vida. Você pode ir trabalhando para ir melhorando, mas Deus faz rapidamente. E eu creio que esses dias Deus vai fazer um milagre no seu casamento e a água vai se transformar em vinho rapidamente, no nome de Jesus. Se alguém quer produzir um vinho excelente, isso vai levar de 15 a 25 anos, mas o Senhor fez o melhor vinho num instante. Você não precisa esperar por tanto tempo, apenas peça ao Salvador para salvá-lo. Você não precisa esperar nem mesmo 21 dias de jejum. Já pode ser hoje mesmo. Peça ao Senhor, creia, não duvide, não pergunte como, é milagre. Sempre associamos salvação como ser salvo do inferno e da condenação, mas a palavra salvação no grego é sozo, e ela significa muito mais do que isso. Por quê? Porque a salvação não é só salvação do inferno, nós podemos ser salvos da enfermidade, de uma vida de pobreza, e é claro, podemos ser salvos também de um casamento ruim. Essa aqui é a verdade, né? Ele, porém, não nos salva destruindo o casamento, porque tem gente que fala, não, Deus me salva desse casamento, ou seja, acaba logo com ele e me tira daqui. Não. Ele muda mas ele muda a nossa sorte dentro do casamento. O nosso Salvador quer nos salvar de tudo isso. Se Cristo é a terceira pessoa do nosso casamento, então tudo será feito a partir dele. A partir dele. O nosso cônjuge será o beneficiário, mas na verdade tudo tem a ver com Cristo. Vamos ver como que os maridos e esposas devem se relacionar com Cristo no seu casamento, lendo aqui 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Olha o que diz a Bíblia. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Interessante que quando Pedro diz igualmente, ele está conectando a orientação feita a essas mulheres nos versos anteriores. E nos versos anteriores, nós lemos que como Cristo se submeteu ao Pai, assim, igualmente, da mesma maneira, as mulheres devem se submeter ao seu marido. Agora, lembre-se de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Não tem nenhum menor. Deus Pai não é maior do que Deus Filho ou maior do que Deus Espírito. Não há competição entre eles. Eles não sentem ciúmes uns dos outros, não se sentem menores uns dos outros porque um está submisso ao outro. O Espírito Santo, ele veio para glorificar a Cristo e Cristo veio para fazer a vontade do Pai. Mas o fato de serem um não significa também que não existem diferentes funções. Jesus, o Filho, se submete a Deus Pai. Veja, submissão então, está claro aqui, não significa inferioridade, senão Jesus seria inferior a Deus. Homens e mulheres são iguais diante de Deus, está me ouvindo? Iguais, mas tem diferenças de funções, só isso. Não precisamos fazer drama sobre isso, podemos ser maduros para compreender com a mente bíblica. Pedro diz que Deus
resiste o soberbo, mas dá graça para o humilde. Quando nos submetemos, nós estamos sendo humildes. O que vai acontecer? Vamos receber graça de Deus. A graça e o favor de Deus nos protegem daqueles que querem tirar vantagem da nossa atitude submissa e assim abusar de nós, que é o medo que muitas mulheres têm. Não vamos submeter, vai me abusar. Não, a graça vai te proteger. Paulo diz que as mulheres devem se submeter ao seu marido como ao Senhor, não de qualquer maneira, como ao Senhor. Ou seja, é a Deus que eu estou me submetendo na verdade. Então ele tem um compromisso com você, não é? Eu sei que muitos homens não merecem respeito, sei. Alguns não merecem que a sua esposa lhe seja submissa. Mas o Senhor não diz para as mulheres se submeterem conforme o marido, mas diz para fazê-lo como ao Senhor. Ao Senhor. Ou seja, se você se submete como ao Senhor, Ele mesmo vai cuidar de você. Ele vai lhe dar o seu favor e a sua graça. Obviamente que se o seu marido te diz para fazer algo claramente contrário à palavra de Deus, ou que contraria a sua consciência, mandando você fazer algo que talvez é um pecado, você deve dizer não. Isso porque a sua submissão é, antes de tudo, a Cristo. Olha o que diz 1 Pedro 5, verso 5. Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quando nos submetemos, então, nós ganhamos o favor de Deus. E isso significa que Ele nos exaltará. Que coisa poderosa, não é? Não é impressionante que é justamente o contrário? O mundo, a mulher, lá fora, ela quer se exaltar, porque ela não quer se submeter. Mas o que ela quer lá fora, Deus dá a ela de graça, pela força dele. Quando ela se humilha, submetendo ao seu marido, aí Deus levanta ela. É um negócio impressionante. Muitos pensam que Deus é contra sermos exaltados. Não, na verdade Ele diz que não nos exaltarmos, mas quando Ele mesmo nos exalta, então experimentamos glória, não é forçado. Por causa da mentalidade feminista, mundana, maligna, criou-se a ideia de que submissão é algum tipo de inferioridade e fraqueza, mas isso não é verdade. Não siga o pensamento do mundo, siga a palavra de Deus. Quem anda segundo o mundo vive em constante derrota. A submissão, ela libera o favor de Deus. Se a esposa tiver o favor de Deus, ela vai edificar a sua casa na rocha. Não vai ser uma casa bagunçada. Eu gostaria de dar alguns exemplos de como a submissão libera o favor. Veja, é um fato da vida que quando a mulher age de forma masculina, tentando assumir o lugar do seu marido, o homem se torna mais feminino. Isso não abençoa a casa, não abençoa o casamento. No entanto, quando a mulher é submissa, ele age da forma mais masculina possível. E isso envolve protegê-la e supri-la. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Esther. Esther, capítulo 2, verso 15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos a viam. Veja que depois que o rei Assuero, que era o rei na época, destituiu a esposa dele, a Vasti, na posição de rainha, justamente porque ela se levantou com arrogância, ele promoveu o maior concurso de Miss da história, com a diferença de que o prêmio do concurso seria ele mesmo. Que coisa, hein? Milhares e milhares de moças, claro, ele era o rei, se apresentaram, e entre todas ele escolheu uma irmã, uma judia chamada Esther. Qual que é o motivo de Esther ter sido tão abençoada e se tornar a mulher do rei? A Bíblia diz que ela alcançou favor. Agora, como ela alcançou favor diante de Deus? Todas as candidatas ao trono, certamente, pediram muitas coisas, porque elas tiveram um tempo de preparação para ser apresentadas. Pediram talvez roupas, perfumes, acessórios. Elas queriam impressionar o rei. Mas Esther não. Quando você lê a história, você vai ver que ela não pediu nada. Ela somente fez o que Hegai, que era o eunuco do rei, né, mandou ela fazer. Observe que ela se submeteu a um eunuco. Você acredita que o rei colocaria um homem musculoso e bonitão para cuidar do seu harém? Claro que não, de forma nenhuma. Ele era um homem ali emasculado, né? Certamente, não tinha, porque ele era um eunuco.
E, no entanto, talvez fosse desprezado, mas essa mulher submeteu a ela. O eunuco era um homem castrado, certamente efeminado, talvez não fosse respeitado pelas outras moças, mas Esther fez tudo o que ele disse. Ela se submeteu a alguém que talvez estivesse muito abaixo da escala social daquele tempo. Contudo, do ponto de vista natural, era sábio se submeter a ele. Por quê? Porque ele sabia o que agradava o rei. Ele sabia. Ele tinha ajudado a antiga rainha, não é? A se embelezar muitas vezes. Mas muitas mulheres se recusam a se submeter, dizendo que não podem se submeter a um homem que não merece o seu respeito. Mas o que não sabe é que isso apenas trará ainda mais favor sobre elas, mais favor. A submissão de Esther permitiu que o favor de Deus fosse derramado sobre ela de tal forma que todos que a viam a favoreciam. Lá em Esther, no capítulo 2, verso 20, nós lemos que mesmo depois que ela foi feita rainha, ainda continuou se submetendo a seu pai de criação. Mesmo assim, isso certamente lhe trouxe ainda mais favor. Veja que ter o favor, então, é a coisa mais importante da vida, porque ter favor é Deus assinando embaixo de você. Se você é um negociante e ganha favor dos seus clientes, ganha favor de Deus, você vai ganhar também os seus clientes e você vai ser um empresário abençoado. E se você é empregado e recebe favor do seu patrão, você será muito abençoado. Outro exemplo na Bíblia de submissão é o exemplo de Daniel. Algumas vezes, a mulher precisa dizer não ao marido. Está aqui. Mas isso também deve ser, ainda que isso às vezes tem que ser feito, deve ser feito no espírito de submissão. Então, por exemplo, se o marido pede que você minta, dizendo que ele não está, você não precisa gritar com ele, dizendo que você é crente e que jamais vai fazer aquilo. Não, é possível ser fiel ao Senhor sem precisar ter uma atitude desrespeitosa com seu marido. Você não precisa gritar, está pensando que tipo de mulher você está achando que eu sou, não vou fazer. Não precisa ser assim. Um exemplo dessa atitude nós vemos como Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor. Daniel propôs no coração não se contaminar com as comidas do rei, pois obviamente desrespeitavam a lei dietética de Moisés e também eram consagradas a ídolos. Mas como recusar a comida sem ofender o rei? Que coisa! Ele poderia simplesmente dizer que era fiel a Deus e jamais comeria aquelas comidas. No entanto, em vez disso, ele pediu ao cozinheiro que fizesse um teste com ele e seus amigos. Teve sabedoria aqui. Eles iriam comer apenas legumes e beber água. E se depois de 10 dias estivessem fracos e desnutridos, então comeriam a comida do rei. Mas se estivessem mais sadios do que os demais jovens, então ele gostaria de ter permissão para não comer as iguarias do rei. A atitude de Daniel foi de desobedecer com submissão. E por causa disso, ele alcançou favor. Olha o que diz a Bíblia em Daniel capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Existe sempre um caminho de submissão. Acredite em mim. Assim nós podemos discordar e até desobedecer, sem ser rebelde, sem ter um espírito de rebelião. Deus vai te dar graça, sabedoria. Você pode dizer para o seu marido, não, meu amor, isso fere a minha consciência, me perdoa, não quero te magoar, mas não tem como eu fazer. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, mas esse é um espírito correto. Olha o exemplo de Jesus. Com 12 anos de idade, o Senhor Jesus já discutia com os doutores em Jerusalém. Como você acha que ele fazia isso? Ele poderia dizer ao mestre, você já tem 70 anos e até hoje não sabe o que significa esse trecho da Bíblia? Ou dizer a outro, você sabia que fui eu quem escreveu a lei? Por isso eu posso te dizer o que ela significa. Não, ele não fez dessa forma. Diz o Evangelho que ele ouvia e fazia perguntas aos mestres, porque não queria ser arrogante. O Senhor, aos 12 anos, sabia muito mais do que seus pais, mas mesmo assim lhes era submisso. E por causa disso, crescia em favor diante de Deus e diante dos homens. Lucas 2,51 diz, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração,
e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha, alguns assumem que só se submetem a alguém maior e melhor do que eles. Mas isso não é submissão na prática. Porque se o outro é maior e é mais forte do que você não tem escolha. Né? Então isso não faz sentido. Né? Normalmente a mulher é mais inteligente do que o marido. Uma mulher quis falar bem. Melhor falar quieta mesmo. Mas mesmo assim, ela deve se submeter por causa do favor do Senhor. Mas aí talvez ainda está a pergunta, por que ser submissa? Então, voltando ao texto de 1 Pedro 3, nós lemos que a mulher deve ser submissa ao marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, ao observar o seu honesto comportamento cheio de amor. A promessa de Deus é que a mulher pode ganhar o seu marido pela sua conduta. Esse é exatamente o oposto do que algumas mulheres fazem. Elas reclamam e falam o tempo todo pensando que vão mudar o marido com a sua irritação. Não vai. Provérbios 21:9 diz, melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. E o 21:19 diz, melhor é morar numa terra deserta do que como uma mulher rixosa e iracunda. Então lembre-se que a submissão traz o favor de Deus. E é pelo favor de Deus que a casa é edificada, e não pelas brigas e rixas. Havia uma mulher de Deus na Inglaterra que realmente amava o Senhor. E ela havia dito ao seu marido que precisava adorar a Deus nos fins de semana. Num certo domingo, ela disse que ia para o culto, mas o seu marido proibiu. Ela, amavelmente, respondeu para ele, eu amo você, mas não posso deixar de adorar meu Senhor. E ela foi ao culto, assim mesmo. Quando ela voltou, a porta estava trancada. Seu marido a havia trancada do lado de fora da casa. Ela passou a noite toda, noite gelada, do lado de fora. Quando o dia amanheceu, ele abriu a porta e ela entrou como se nada tivesse acontecido e perguntou o que ele queria comer para o café da manhã. O nome do seu marido era Smith Wigglesworth. Esse homem ficou conhecido depois como o apóstolo da fé. Do seu ministério, ele ressuscitou mais de 10 pessoas. Mas o que muitos não sabem é que foi a sua esposa que o ganhou para Cristo, por causa do seu comportamento. E uma das pessoas, inclusive, que ele ressuscitou foi ela mesma. Quando ela morreu, ele a ergueu sobre os pés, pôs ela de pé, e ordenou que o espírito da morte saísse dela. O espírito dela voltou ao seu corpo, e ela disse para ele, Smith, o que você está fazendo? Eu estava falando com Jesus. Ele respondeu, querida, eu senti muito a sua falta. Então, lhe disse, a minha hora chegou, deixa eu ir. E ela morreu de novo. Que coisa, né? Isso é uma história poderosa, Jesus amado. Então, resumindo, finalizando, vista-se de um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro capítulo 3, verso 3 diz, não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A palavra de Deus não nos proíbe de usar ouro, claro, ou roupas bonitas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu tinha irmã aí angustiada. Ele apenas enfatiza que o homem interior é mais importante. Ou seja, você pode usar o que você quiser, pode ficar bonita, pode ter roupa bonita, joias, mas não seja isso realmente o que é mais importante na sua vida. Uma mulher cuja beleza está baseada unicamente na sua aparência é muito pobre. Provérbios 31:30 diz, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, não é? Como as filhas de Sara. 1 Pedro 3,5 diz, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, aleluia, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Em Gênesis 18, o Senhor aparece a Abraão e Sara, ele faz uma promessa de que Isaac nasceria dentro de um ano. Olha o que diz Gênesis 18:9. Então lhe perguntaram, Sara,
tua mulher onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Veja, Deus vem pessoalmente trazer uma notícia para Abraão e Sara. E Sara estava ouvindo a conversa à porta da tenda, atrás deles. Sara era uma mulher normal, como as de hoje? Não estava ouvindo atrás da porta? Quando ela ouviu que teria um filho, ela riu no seu íntimo, por dentro. Ela não soltou uma gargalhada, mas ela riu por dentro, diz a Bíblia. E esse versículo foi usado pelo Espírito Santo em 1 Pedro 3 para dizer que Sara chamou Abraão de Senhor. Ela, porém, não o chamou de Senhor audivelmente, mas no seu íntimo. Isso significa que ela chegou a um ponto em que se tornou completamente submissa e reconheceu que seu marido como um líder lá dentro do seu coração. Ela também não riu audivelmente, mas por dentro, mesmo assim, o Senhor perguntou, por que se riu Sara? Quando o garoto nasceu, deram-lhe o nome de riso, porque Isaac significa riso em hebraico. Sara é a única mulher que teve a sua juventude renovada na sua velhice. Preste atenção nisso. Sara é a única mulher que teve sua juventude renovada na velhice. Hoje, eu acho que não existe um mercado mais caro, que se gasta mais dinheiro do que tentar ficar nova. Ninguém quer ficar velho. Mas aqui está uma grande chave poderosa, verdadeira. E Deus quer que essa bênção seja estendida a todas as irmãs que são filhas de Sara. Como disse 1 Pedro, vocês são filhas de Sara. Ela foi uma mulher velha que ficou renovada. Deus pode fazer isso na sua vida. Nós precisamos apenas aprender o segredo de Sara para experimentarmos essa renovação da juventude. Gênesis 18:11 diz que Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e a Sara havia cessado os costumes das mulheres. Isso significa que eles eram pessoas normais, não tinham nada de extraordinário, mas Deus renovou a sua juventude na velhice. Por que nós afirmamos isso? Porque no capítulo 20, nós lemos que um rei chamado Abimeleque quis tê-la como esposa, e ela já era velha. Aquele era um rei ímpio, ele não tinha interesse nenhum em beleza interior. Ele se interessou por Sara por causa da sua beleza natural. Que coisa, hein? Isso significa que Deus renovou a juventude de Sara literalmente. Ela era uma velha enxuta. Mais que enxuta, renovada, bonita. Ao ponto do rei falar, uau, quero essa mulher para mim. Se as irmãs tiverem a atitude de Sara, não vão ganhar uma cantada do rei, não. Receberão por herança a bênção de Sara, pois a palavra de Deus diz que todas são filhas de Sara e serão renovadas em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, eu quero orar por você hoje, que é mulher, e você que é homem, vai orar pela sua esposa. Queria convidar os irmãos que estão aqui para ficar de pé. Você que está conectado comigo aqui na internet, eu não duvido da palavra de Deus. Acho que tudo que está na Bíblia é para você crer. Eu sei que você pode levar isso, talvez na brincadeira, né? Não, mas é fato. Deus não chamaria as mulheres cristãs, nascidas de novo, de filhas de Sara, e contaria o milagre que ela experimentou por causa de um espírito correto de submissão ao seu marido, como ao Senhor, se Ele não quisesse abençoar vocês. O problema é que a nossa mente é tão velha, tão travada no feminismo, que nós temos muita dificuldade de compreender isso. Mas eu te peço, ou te dou uma sugestão hoje. Se você tem muita dificuldade sobre isso, não te condeno, tá bom? Mas tenha um ato de humildade. Qual? Fala, Senhor, eu admito, tenho dificuldade, mas compreendo pela Tua palavra que é uma bênção, que é ao Senhor, é o Senhor por trás do meu marido. Me ajuda. Me dá esse espírito, abre o meu entendimento, dá revelação. Eu quero ter esse coração, eu quero a bênção de Sara na minha vida, quero ser uma mulher virtuosa, renovada, feliz. Eu
quero que não tenha ansiedade, que não tenha preocupação. E eu entendi esse princípio, mas tenho dificuldade. Esse ato de humildade, essa oração honesta pode mudar a sua vida. Eu vou orar por você. Pai, eu oro por todas as irmãs, todas as esposas, todas as mulheres que vivem numa época tão difícil, uma época de ansiedade, uma época de preocupação, uma época de estresse e uma época de mulheres que não se submetem porque estão debaixo de uma influência maligna, de um ensinamento do inferno que distorceu algo maravilhoso chamado submissão ao marido como ao Senhor em algo de humilhação. Tira isso do coração das minhas irmãs, quebra esse engano, tira, ó Deus, esse espírito e dá a elas um espírito verdadeiro, um espírito submisso, um espírito de Cristo. Ó Deus, sabendo que quem se humilha, quem se submete, será exaltada, será colocada em lugares altos e poderosos, até mesmo pelo seu próprio marido. Meu Deus, que elas não tenham medo de submeter e serem humilhadas, mas que ao se humilharem por se submeter, serão exaltadas pelo seu poder. Eu abençoo as minhas irmãs e declaro que todas elas que se submeterem, que tiverem esse espírito, vão também receber a bênção de Sara, vão ser renovadas, ó Deus, na sua juventude, a cada idade, a cada ano, e vão ser essa mulher sábia, e a sua casa vai ser edificada para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vou salvar essa live, manda para uma amiga sua. Não vou falar para o marido mandar para a esposa, não, mas você fala para ela: nossa, assisti uma live tão poderosa sobre mulher hoje, está lá no canal do Pastor Naor. Deixa a dica, né? Deus te abençoe. Hoje tem culto 19h30. Fica na paz.